Olá, senhoras e senhores, munícipes da nossa querida Macedônia. Estamos aqui por meio desse vídeo, caracterizando aí esse nosso novo normal, para realizarmos audiência pública para avaliação das metas fiscais no segundo quadrimestre de 2020. Nesse período de pandemia, a Prefeitura Municipal, visando evitar aglomerações e ampliar a participação popular, resolveu realizar as audiências públicas de forma virtual. A audiência pública funcionará da seguinte forma. A partir do dia 24/9, esse vídeo estará disponível na página eletrônica do município de Macedônia e a partir dessa data até o dia 29/9, qualquer pessoa, através do e-mail planejamento@macedonia.sp.gov.br, poderá enviar suas dúvidas ou sugestões acerca dos temas tratados na audiência pública. No dia 30/9 será publicada no Diário Oficial Eletrônico, na página eletrônica do município e no portal da Transparência, a ata da audiência contendo todos os questionamentos e suas respostas. Bom, dessa forma aí feita a introdução, iniciaremos agora propriamente dita a audiência pública. Bom, vale relembrar aí que o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal é que determina aí as realizações das audiências públicas. O parágrafo 4º do artigo 9º diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na referida comissão, que trata o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, que é a audiência pública perante as casas legislativas, no caso do Estado, a Assembleia, e no caso do município, aí, as câmaras municipais. Só que esse quadrimestre, igualmente ao primeiro quadrimestre, devido aí às limitações sociais, como forma de evitar aglomeração e disseminar aí a transmissão do coronavírus, a Prefeitura Municipal resolveu fazer essa audiência pública de forma virtual, publicando em sua página e em redes sociais. Bom, vale relembrar aqui que todos os demonstrativos apresentados nesta audiência pública são elaborados de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Ressaltamos que podem haver divergências entre alguns demonstrativos elaborados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que se utiliza de metodologia diferente em alguns aspectos. O primeiro demonstrativo que a gente vai falar aí trata-se do balanço orçamentário. O balanço orçamentário, ele demonstrará aí as receitas e as despesas previstas e realizadas no município de Macedônia, e ele foi elaborado aí nos termos do layout da STN, da Secretaria do Tesouro Nacional, demonstrando as receitas arrecadadas e as despesas realizadas de todo o município. Quando digo todo o município, é de forma consolidada, o que no caso do município de Macedônia reúne a Prefeitura e a Câmara Municipal. Então a gente tem aqui um demonstrativo, vou destacar os tópicos, aí, as receitas e as despesas mais importantes, porque o demonstrativo está aqui, qualquer pessoa pode analisar aí os números e depois nos enviar e-mail se tiver alguma dúvida. Bom, a receita corrente é aquela receita arrecadada pelo município de livre aplicação, podemos assim dizer. Ela não fica vinculada à despesa de capital ou à despesa corrente. O que seria receita corrente e despesa corrente? Seria aquelas despesas que servem para o custeio da máquina pública. Aquelas que pagam os salários, aquelas que aí, financiam os serviços públicos e as demais despesas do município. No caso das receitas de capital, são aquelas receitas arrecadadas que devem ser exclusivamente aplicadas em despesas de capital. O que são despesas de capital? Aquelas despesas de investimento que aumentam o patrimônio da prefeitura, ou até a amortização da dívida, que também aumenta o patrimônio, diminuindo o passivo. Então essa é a diferença de receitas e despesas correntes, receitas e despesas de capital. Então a gente vai olhar aí que de 1º de janeiro até 31/8, o município de Macedônia arrecadou aí R$ 12.638.550,37 e teve de despesa o valor de R$ 11.448.146, o que dá um resultado positivo, ou seja, um superávit de R$ 1.190.000, ou seja, o município de Macedônia arrecadou mais do que gastou, conforme demanda aí as práticas de boa gestão e de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse quadro aqui demonstra praticamente as duas maiores receitas do município e o quanto essa pandemia aí, ocorrida no ano de 2020 frustrou essas receitas.
que demonstra aí uma queda de arrecadação muito severa e que prejudica aí as finanças municipais. Bom, o FPM é a participação que o município tem na receita da União. Essa receita da União é formada pelo imposto de renda e pelo IPI. Tudo que a União recebe, arrecada em termos de IPI e imposto de renda, ela repassa uma parte, 27,5%, para todos os municípios do Brasil, de acordo com a faixa populacional. No caso aí de 2019, a gente pode ver que de janeiro a agosto, o município de Macedônia arrecadou 5.891.000. Já no mesmo período, em 2020, o município arrecadou 5.583.000. Ou seja, uma queda de arrecadação aí de praticamente 310.000, 308.000. 5,23% de queda, exatamente. Já o ICMS é a participação que o município tem na receita do Estado. Tudo que o Estado arrecada de ICMS, ela é distribuído 25% para os municípios. Se o Estado arrecada dos 100% que o Estado arrecada de ICMS, ele separa 25% e distribui para os municípios de acordo com o seu índice de arrecadação dessa receita. A gente pode ver aí que no município de Macedônia, de janeiro a agosto, foi arrecadado 3.961.000 e em 2020, no mesmo período, 3.669.000. Uma diferença de R$290.000, mais de 7% de queda. Então vocês podem ver que essas, como as duas receitas principais do município de Macedônia, a queda de arrecadação foi mais de R$600.000. Uma queda muito grande, levando em consideração aí o tamanho do município de Macedônia e as suas despesas. A gente fez aqui um balanço orçamentário isolado da Prefeitura Municipal, só para servir de referência de como vão as contas só da Prefeitura. A gente divide aí, são 3 fontes de recurso de receitas do município. São os recursos próprios, aqueles arrecadados através dos impostos, taxas e transferências constitucionais, como o FPM e o ICMS. Os recursos estaduais são aqueles arrecadados de convênios com o governo do estado de São Paulo e outros repasses também do governo do estado de São Paulo. Bom, e a gente tem aí a fonte 5, que são os recursos federais, são aquelas receitas oriundas aí dos repasses da União e dos convênios também com esse ente maior, a União. Então, se a gente somar essas 3 receitas, essas 3 fontes de recurso, o município de Macedônia arrecadou aí 12.638.000. Com destaque aí para a receita de recurso próprio, que são as receitas aí, como eu já disse, oriundas dos impostos, taxas e as transferências constitucionais, que são as maiores fontes de arrecadação do município, um valor de 9.600.000. Com relação à despesa, a gente tem aqui algumas colunas. A coluna empenhada, a liquidada e a paga e a pagar. Antes de continuar a explanação, vamos diferenciar aqui a questão da despesa empenhada, liquidada e paga. A despesa empenhada é aquela despesa comprometida. Não significa dizer que toda despesa empenhada já foi realizada. Por quê? Porque a gente tem que empenhar de acordo com os contratos. Vou dar um exemplo. Se o município contrata um médico para ganhar aí R$10.000 por mês, ele vai ter um contrato anual de R$120.000. Ou seja, quando se contrata essa despesa, obrigatoriamente a gente tem que empenhar todo o contrato. Esse empenho é a reserva orçamentária, é a garantia que o fornecedor tem de que o seu contrato vai ser cumprido. No caso da despesa liquidada, a despesa liquidada é aquela despesa já realizada. Se de um lado eu tenho a despesa empenhada, em que eu empenho todo o contrato, a despesa liquidada é aquela que efetivamente foi realizada. Vamos continuar com o exemplo do médico. Se eu empenhei lá o contrato anual do médico de R$120.000 e ele vai receber R$10.000 por mês, se eu estou no mês de junho, a despesa liquidada seria R$60.000. 10.000 por mês até o mês de junho. E teria mais uma parte para liquidar aí até o final do ano. Ou seja, diferentemente do que muitos imaginam, despesa liquidada não é despesa paga. Despesa liquidada é aquela que já foi realizada e está pronto para pagar. E aqui na outra coluna a gente tem as despesas pagas, que são aquelas que já passaram pelo estágio da licitação, do empenho, da liquidação e foram efetivamente pagas. Então a gente tem aí com recurso próprio, o município empenhou 9.960.000. Vocês podem ver que ele empenhou mais do que recebeu. Por quê?
porque a arrecadação aqui vai até 31 de agosto. Aqui já existem empenhos, já existem despesas que estão comprometidas até o final do exercício. Por isso, essa diferença aqui de uma despesa, não que o município gastou a mais do que arrecadou, não, ele já tem reservado despesas a mais do que efetivamente liquidou. Então eu vou dar mais destaque para a despesa liquidada, que é aquela despesa efetivamente que foi realizada. Então, comparação aqui receita e despesa, com o recurso próprio do município, o município auferiu aí de receita 9.600.000, gastou 9.052.000, ou seja, o município teve um superávit orçamentário na faixa de 5,70%, ou seja, o município arrecadou mais do que gastou com os recursos próprios. Se a gente somar todos os recursos, então o município aí arrecadou 12.638, gastou 11.523, o que dá um superávit maior ainda de 1.114.000, 8,82%. Então aqui fica demonstrado que, além do município em si estar com as contas regulares, a Prefeitura Municipal isoladamente também está com as contas regulares, apesar da efetiva queda de arrecadação durante o exercício de 2020. A gente tem aqui um comparativo do resultado financeiro acumulado, né? Então, em 31 de 12 de 2019, a Prefeitura Municipal possuía aí um superávit financeiro de 2.611.000. Isso significa o quê? Que ela tem superávites acumulados de exercícios anteriores, ou seja, dinheiro em caixa de exercícios anteriores suficientes para suportar um eventual déficit orçamentário. O resultado orçamentário é aquele resultado alcançado dentro daquele próprio de um específico exercício financeiro. Ou seja, se o município tinha lá um resultado positivo acumulado de 2.611.000, somou-se a ele o resultado financeiro, o resultado orçamentário do exercício de 2020 de 1.114.000 e que até o dia 31 do 8 virou um superávit financeiro aí de 3.725.000. Próximo demonstrativo, a gente vai tratar aí das despesas por função e subfunção de governo. A função, antes de a gente tratar propriamente delas, vamos ver um conceito aí do que é função e subfunção. A função reflete a missão institucional do órgão e corresponde basicamente, no caso dos municípios, às secretarias e os departamentos, como, por exemplo, cultura, educação, saúde e defesa. Já a subfunção é a partição da função, e de modo geral combina-se com a função típica da área ou do setor, embora não se restrinja a ela. Exemplo, a função educação, ela se divide nas subfunções ensino fundamental e educação infantil. Então a função é aquela política pública de forma genérica, é gênero ou função. Já a subfunção ela divide aí a função, ela divide aquele gênero em espécies, ou seja, se eu tenho lá como função a educação, eu tenho como subfunção duas ramificações. No caso aqui o exemplo é o ensino infantil e educação infantil e o ensino fundamental. Então a gente rapidamente aqui vai falar sobre funções e subfunção, a despesa. Vou dar destaque para as maiores e depois qualquer pessoa se tiver alguma dúvida também o vídeo vai estar disposto. Pausa o vídeo, analisa certinho, qualquer dúvida aí manda um e-mail para a gente. Então a gente tem aqui a administração, né, como despesa 1.672.000. A gente falando das maiores tem a saúde 3.100.000, a atenção básica 2.806, que são as subfunções da saúde, a assistência hospitalar e ambulatorial 216.000 e a vigilância sanitária 77.000. A gente pode, esse ano é um ano atípico, um ano que está sendo investido mais na saúde. A gente vai ver lá na questão, na hora que a gente chegar na parte da saúde, que o município, apesar da queda de arrecadação, recebeu muita ajuda do governo federal, principalmente para essa questão da pandemia aí, o que fez assim muita diferença, aliviou muitas contas da prefeitura. Então sempre, anualmente, o maior gasto que a prefeitura de Macedônia tem é sempre com a educação. Esse ano um pouquinho diferente, a gente está investindo mais em saúde devido à pandemia do coronavírus. Então, saúde 3.100.000 e a educação 2.407, onde desses 2.407, 1.651.000 foi para o ensino fundamental, ensino infantil 567.000, ensino superior, aqui especificamente o ensino superior, a gente está tratando aí do transporte universitário.
Não que o município tenha uma faculdade ou pague faculdade para alguém, mas o município ele financia o transporte universitário para que os alunos aí do município possam ter uma melhor formação, uma formação técnica e conseguir melhores empregos. Urbanismo, são todos os serviços urbanos aí, 1.192.000. Transporte, também uma função muito importante para o município, 1.095.000. E no geral aí as despesas somou então, como a gente já tinha visto, R$ 11.448.146. Próximo demonstrativo trata-se da receita corrente líquida. O que seria receita corrente líquida? Como vocês já viram, receita corrente é aquela utilizada para gerir os gastos com o custeio da máquina pública. Então a receita corrente líquida ela é composta por receitas correntes e compreende o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, as transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas a ela as despesas, as deduções para a formação do Fundeb. A receita corrente líquida é apurada aí, somando as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 anteriores, excluídas suas duplicidades. A receita corrente líquida é o dominador comum de todos os limites da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sobre ela que são calculados os percentuais de gasto com pessoal e dívida consolidada líquida, entre outros. A gente vai ver mais para frente demonstrativos aí da Lei de Responsabilidade Fiscal que tratam desses limites. A lei de responsabilidade fiscal ela impôs limite aí para a União, para o Estado e para os municípios, com referência a gasto com o pessoal e com sua dívida consolidada também. Então a gente vai ver isso mais para frente. De fato, o que importa agora nesse slide da receita corrente líquida é mostrar qual é a base de cálculo para que se chegue a esses percentuais aí comuns. Então, como eu já disse, a receita corrente líquida agora calculada em agosto, ela pega o mês de agosto e soma-se os 11 meses anteriores. Então, o período de apuração nesse segundo quadrimestre da receita corrente líquida vai de setembro de 2019 a agosto de 2020. Então, aí, toda a receita que a gente falou, no caso da receita corrente, ela somou aí o valor de 22.382.000. Houve a dedução aí da receita para a formação do Fundeb, que a gente vai tratar também mais para frente no demonstrativo da educação. Então, chegou-se ao resultado numa receita corrente líquida de 19.454.000. Desses 19.454.000, de acordo com a Constituição Federal, as transferências oriundas aí de emendas parlamentares da União são aquelas transferências, aqueles chamados convênios, entre aspas, aí, que os parlamentares de forma individual da União repassam para os municípios, os parlamentares como os deputados federais. Então, nesse caso, nesses 12 meses aí, o município de Macedônia arrecadou aí, principalmente para a área da saúde, transferências de emendas parlamentares aí de R$ 400.406. E a Constituição diz que para o cálculo da despesa com pessoal e dívida consolidada líquida, tem que se deduzir da receita corrente líquida esses valores aí das transferências de emendas parlamentares da União. Então, subtraindo esses 400.000, a receita corrente líquida ajustada do município de Macedônia no período é de 19.054.000. A despesa com pessoal. Despesa com pessoal, né, é o limite da despesa com pessoal é apurado de acordo com a base de cálculo da receita corrente líquida, como eu já disse. Da mesma forma que a receita corrente líquida é apurada pelas receitas do mês de referência e nos 11 anteriores, a despesa com pessoal segue os mesmos critérios. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites globais e limites específicos para os poderes e órgãos que compõem a administração pública. No caso dos municípios, os limites são os seguintes. O total aí é 60%, né, onde 54% o Poder Executivo pode ter uma despesa no máximo aí de 54% de pessoal, caso contrário, existe aí sanções ao gestor municipal. O limite prudencial é aquele limite em que a Lei de Responsabilidade Fiscal considera aí como o máximo que pode ser atingido aí sem que cause alguma desavença, algum prejuízo ao município, apesar do máximo ser 54, ele diz que até 51,30 tá beleza, ele não impõe nenhuma penalidade, mas ele restringe algumas coisas, como
horas extras, contratações de novos servidores, a não ser que seja para substituir servidor aposentado ou falecido. Exceção para educação e segurança pública e saúde. Educação, saúde e segurança pública. E o limite de alerta é aquele limite ali onde fala, 48,60%, no caso do executivo, fique esperto, que talvez aí você vai ter, o gestor terá problemas para regularizar essa questão do pessoal aí. Então aqui é o demonstrativo da despesa com pessoal, né? Nesse também calculado, aqui está errado, depois não foi corrigido, mas é de setembro de 2019 a agosto de 2020, segundo quadrimestre agora. Total da despesa bruta com pessoal, 9,5 milhões. São deduzidas as despesas não computadas com exonerações e demissões, no caso 28.473. Então aí nesses últimos 12 meses, o município de Macedônia teve uma despesa de pessoal no valor de 9.478. A receita corrente líquida, que serve de base de cálculo para apuração do índice, foi, como já visto, 19.054. Então, se a gente multiplicar aí, dividir aí 9.478 pela receita corrente líquida, chegamos ao percentual de 49,74%. Ou seja, o município de Macedônia, ele está em uma situação confortável, ele ultrapassou o limite de alerta, mas contudo não chegou ainda, está um pouquinho longe ainda do limite prudencial, o que garante uma situação confortável e um respiro para o gestor. Resultado nominal, outro demonstrativo aí tratado na audiência pública, ele representa a diferença da dívida consolidada líquida de um período em relação ao do período imediatamente anterior, medindo a evolução da dívida entre os exercícios. Em suma, aí ela mede a capacidade de pagamento da dívida do município. Então esse é o demonstrativo. Em 31/12/2019, o município tinha uma dívida consolidada líquida, dívida consolidada no caso, seria aí os parcelamentos, as dívidas de longo prazo. A prefeitura possuía um parcelamento com o INSS no valor de 1.014.014, reconhecido e realizado em exercícios anteriores, bem anteriores mesmo, que o município tinha uma dívida e foi obrigado a contrair esse parcelamento. Da mesma forma como o PASEP também, uma dívida antiga, longa, em que a prefeitura municipal foi obrigada a realizar esse parcelamento também. Então, 1.292.000 de dívida consolidada em 2019, em 31/12/2019, e agora em 31 de agosto, essa dívida com os pagamentos caiu para 1.227.000. Desse valor da dívida, a gente tem que deduzir aquilo que se tem para pagar. Então, como dedução, em 2019 tinha-se lá o valor de 2.288, que era composto pela disponibilidade bruta de dinheiro da prefeitura municipal, menos os restos a pagar, mais os haveres financeiros. Haveres financeiros ali que a prefeitura tem em ações, 6.592. Então, somada aí toda essa disponibilidade de caixa bruta, mais os haveres, menos os restos a pagar de exercícios anteriores, que são dívidas de curto prazo, elas não compõem a dívida consolidada líquida, a prefeitura tinha lá um valor negativo. Nesse caso aqui do resultado nominal, o valor negativo é bom. Significa que a prefeitura tem mais dinheiro do que dívida, que o município tem mais dinheiro do que dívida. Então a gente tinha um resultado negativo de 995.000 e esse resultado foi negativo em 31/8 de menos 2.227.000. Como eu já disse, resultado negativo é bom. Então nós podemos avaliar que o resultado nominal no segundo quadrimestre foi de menos 1.231.000, ou seja, em relação a 2019, a prefeitura aumentou em R$1.231.000 a sua capacidade de pagamento da dívida consolidada, o que demonstra uma situação também muito confortável. A questão do resultado primário, né? Ela indica se os níveis de gastos orçamentários do ente público são compatíveis com a sua arrecadação. Só que o resultado primário ele é um pouco diferente, aí, ele tira dessas receitas arrecadadas pelo município a arrecadação aí com juros, a arrecadação com operações de crédito, receitas oriundas de operação de crédito e de amortização de empréstimos, dinheiro que o município recebe por ter emprestado para outro ente federativo. Então ele pega aquelas receitas oriundas da capacidade administrativa da prefeitura e exclui delas as receitas financeiras. Por quê? Esse resultado primário, o gestor deve buscar sempre um resultado primário superavitário,
porque a sobra do resultado primário superavitário é que vai financiar aí a dívida consolidada. Então, no caso do município de Macedônia, aí a receita primária total, vocês podem ver que é toda a receita menos as aplicações financeiras, que no caso do município é o dinheiro que fica parado lá, rendeu 13.901, e menos operações de crédito, que no caso o município não contratou nenhuma operação de crédito. Amortização de empréstimo também zero, o município não emprestou dinheiro para nenhum outro ente, também não tem dinheiro para receber de outro ente. Então a receita primária do município de Macedônia foi de 12.624.000, já a sua despesa primária também trata daquelas despesas efetivamente realizadas sem a despesa financeira do município. Então, a despesa primária do município pega todas as receitas, menos a concessão de empréstimos. O município não teve empréstimo, não contraiu empréstimo, como a gente viu na receita, e também não tem nada para pagar. E tirando também a amortização da dívida. Então, o município teve lá a receita primária total de 12.624 e uma despesa primária total de 11.383, o que aí auferiu um resultado primário superavitário de 1.241. Demonstrando também uma situação muito positiva do município de Macedônia. Demonstrativo da educação. A gente vai tratar rapidamente aqui do demonstrativo da educação. De acordo com a Constituição Federal, o município é obrigado, que não são todas as receitas do município. Por exemplo, as taxas não entram nessa base de cálculo. Mas por quê? Porque a Constituição Federal, a lei maior do Brasil, definiu que o município, União, Estado e município, mas no caso os municípios, eles aplicarão 25% do total dessas receitas em educação obrigatoriamente. Então a gente pegou aí uma base de cálculo, até 31 de 8 de 2020, a prefeitura arrecadou com essas receitas o valor de 10.419 e teria que aplicar aí o valor obrigatoriamente de 2.604. Ocorre que essas receitas que estão em azul, elas são transferências da União e do Estado. E de acordo com a lei do Fundeb, 20% do total arrecadado de todas essas receitas do município vão para um fundo que chama-se Fundeb e depois volta para os municípios aplicarem educação de acordo com o total de alunos de cada município. Vocês podem ver que desse total arrecadado foi deduzido, descontado para o Fundeb 1.868.000. Então, ou seja, o município deixa dessas receitas em azul, o município pode deixar de aplicar aí 20%. Por quê? Porque ele já aplicou, ele já devolveu para a formação do Fundeb, já devolveu para o bolo do Fundeb. Então, dos 2.604.000, o município já aplicou 1.868.000, então é obrigado a complementar aí para ficar dentro do índice constitucional e o gestor não ter nenhum tipo de problema, 736.000. Do lado direito aqui a gente tem as receitas 100% destinadas à saúde, são aquelas basicamente advindas aí da transferência do Fundeb, que volta para o município, e de convênios e transferências do FNDE, convênios com o Estado de São Paulo. Então a gente tem aqui, para vocês terem uma ideia, lembra que eu falei que volta de todo o que é descontado para o Fundeb, esses 20% que é descontado dessas receitas, volta para os municípios, né, de acordo com o número de alunos. Então, de acordo com a lei, o município de Macedônia ele foi obrigado a contribuir por 1.868.000, só que ele recebeu de volta 1.001.000 reais. Por quê? Porque a lei manda descontar 20% das transferências constitucionais e manda também que esse repasse volte para o município aí de acordo com o número de alunos. Então, nesse caso, o município de Macedônia, diferentemente de alguns outros municípios, tem um prejuízo. Por quê? Porque ele recebe menos do que esse desconto. É a lei. Paciência. O Fundeb foi aprovado, aí, um novo Fundeb para 2021. Carece ainda de uma regulamentação e não dá para definir agora como vai ficar a situação. Então, a gente tem lá o Fundeb, R$1 milhão praticamente, as receitas de aplicação financeira desse Fundeb, que até 31 de 8 somou aí quase R$500, e tem outras transferências do FNDE, como o salário educação, chamado de QESE também, que são receitas aí advindas do FNDE, que podem ser gastos aí para, basicamente na parte de educação, inclusive o pagamento de merenda escolar. A gente tem também o PENAT, Programa Nacional do Transporte Escolar, que até então o município recebeu aí 15.457, um valor pequeno.
Só que também esse ano aí, por causa da pandemia e do coronavírus não está sendo realizado o transporte escolar. A prefeitura pode e vai aplicar esse dinheiro aí na manutenção da frota. E o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Apesar de não estar tendo aula, o município aí vem distribuindo kits de alimentação justamente com esse dinheiro, que, diga-se de passagem, também não é suficiente para abastecer todos os alunos da rede municipal de Macedônia. E a gente utiliza um pouco também do salário educação para complementar essa despesa que a gente está tendo aí com os kits de alimentação. Transferências da merenda escolar estadual, 41 mil. Diferentemente do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar do FNDE, o governo do estado ele suspendeu tanto a merenda escolar como o transporte escolar. A merenda escolar do estado ela é exclusivamente destinada para os alunos do ensino fundamental e médio da rede estadual. Então, no caso aí, o município recebeu antes da pandemia 41 mil, não gastou ainda porque não está tendo aula. O estado de São Paulo ele suspendeu esse convênio, ele está distribuindo através de umas bolsas, valores para os alunos se alimentarem, no caso. Diferente, não tem nada a ver com o município, é efetivamente o estado que está fazendo isso, até por isso ele suspendeu o convênio para ele próprio fazer esse repasse para os alunos da rede estadual. Da mesma forma com o transporte escolar, a gente costuma receber praticamente por ano 190, 200 mil, e esse ano ficou aí nos 60 mil, vai ser aplicado também na manutenção e se eventualmente sobrar algo, será devolvido para o estado de São Paulo. Então, total das receitas 100% da educação aí, 1.344.000. Somando esse 1.344.000 com os 736 mil que a gente tem aí de recurso próprio, puro, para aplicar na educação, a gente tem uma receita total para a educação de 2.080.000. Então, aqui é um total das despesas, né? A gente tem aí a despesa por elemento contábil. Eu não vou aqui citar despesa por despesa, mas vocês podem olhar aí e ver. Vencimentos de salários fixos são aí vantagens fixas, são salários dos servidores, obrigações patronais, subvenção social. Esse vale a pena ressaltar, que pode ficar em uma certa obscuridade, uma certa dúvida no que é essa despesa. É a despesa educacional que o município de Macedônia, repassa para a PAI. A PAI é uma entidade aí, da Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos. De acordo com a Lei 13.019, a Prefeitura, o município pode passar recursos para essas entidades que forneçam aí um relevante serviço público de caráter social, assistencial, educacional. E no caso aqui, a APAE oferece um ensino de qualidade para aqueles alunos que têm uma certa limitação. Isso é muito importante para essa parceria que o município de Macedônia tem, que é a APAE, muito relevante para esses alunos, porque lá eles têm toda a estrutura para bem atender esses alunos, certo? Então aí, essas despesas, a gente já falou sobre despesa empenhada, liquidada e paga, vamos tratar da coluna liquidadas, né? Aqui são todas as fontes de recurso. Então, se o município tinha lá um total de recursos de 2.080.000, somando recurso próprio mais recursos federais e estaduais, o município gastou aí 2.407.000. Não é porque o município gastou mais do que arrecadou que ele está devendo, não. Não, ele optou por aplicar mais recursos próprios para um bom desenvolvimento aí dos seus alunos. Bom, então a Constituição Federal ela diz que, do total dos recursos próprios, o município é obrigado a aplicar aí 25% na educação. Com relação às despesas somente do Tesouro Municipal, somente daquelas de recurso próprio, o município gastou aí R$1.005.000. Então aqui, resumidamente, o município tinha que aplicar, depois da dedução do Fundeb, 736.000, aplicou 1.005.000, que dá um percentual de 27,59%. Praticamente R$270.000 a mais do que era obrigatório, visando aí um bem-estar e uma ótima qualidade, uma ótima educação, uma qualidade de ensino diferenciada. Com relação ao Fundeb, né, a gente já viu que o Fundeb a gente recebeu menos do que contribuiu, mas de toda forma essa receita total do Fundeb somada às transferências mais as aplicações financeiras deram um montante aí de 1.002.000. A lei do Fundeb diz que do total de receitas arrecadadas no exercício, então até 31/12, a gente está vendo aqui os demonstrativos até 31/8,
vai ter uma noção de como está essa aplicação, mas tudo isso que eu vou dizer agora vai ser auferido lá no final do exercício para ver se o município cumpriu aí as determinações da lei do Fundeb. Então, de acordo com a lei do Fundeb, ao final do exercício, o município obrigatoriamente deverá aplicar do total arrecadado pelo Fundeb 60% desse dinheiro, no mínimo, com os profissionais do magistério. O que são profissionais do magistério? Professores, coordenadores pedagógicos e diretores, aí no caso do município de Macedônia. Então, até 31/8, o município recebeu 1,2 milhão e aplicou 714 mil com os profissionais do magistério, que dá um percentual de 71,26%, como vocês viram, bem acima dos 60%. Não significa dizer que já cumpriu a legislação. Não, vem cumprindo, mas aí ela deve ser cumprida em 31/12/2020 para saber se foi aplicada aí, se foi cumprida esse quesito ou não da legislação. Outro quesito da legislação é que todo Fundeb arrecadado no exercício deve ser todo gasto dentro daquele exercício, exceto uma parcela de 5% que pode ser aplicada até o final do primeiro trimestre do próximo exercício. Então, no caso de Macedônia, até o momento foi aplicado aí 99,5%, ou seja, está sobrando na conta ao final do segundo quadrimestre, apenas 5 mil, ou seja, 0,5%. Então, se o exercício acabasse em 31/8, com relação ao Fundeb, a educação, o município teria cumprido aí, aplicou mais de 25%. Com relação ao Fundeb, teria aplicado 71,26% nos profissionais do magistério e teria gastado 99,5% do total arrecadado, ou seja, cumprindo plenamente, rigorosamente a legislação. Com relação à saúde, a saúde é o último demonstrativo que a gente aí vem demonstrar. Da mesma forma que a receita, que serve de base de cálculo para a educação, ela também serve de base de cálculo para a saúde, exceto aqui no FPM. O FPM tem duas transferências extras durante o ano, uma em julho e uma em dezembro. Essas transferências, de acordo com a Constituição Federal, elas entram no cálculo da educação, mas não entram no cálculo da saúde. E a saúde também não tem a questão de nenhum fundo, como tem o Fundeb na educação. Então, toda a receita arrecadada, 10.062, essa receita é definida aí pela Constituição Federal, 15%, diferentemente da educação, que é 25%, na saúde é 15%, deve ser aplicada em ações e serviços de saúde pública. Do lado direito, a gente tem aqui os rendimentos, os rendimentos financeiros de todo esse recurso que vem aplicado e transferências aí da União e do Estado, que ajudam a financiar aí a saúde no município. A gente tem aqui várias transferências, umas maiores, outras menores, e no caso eu queria destacar aqui a transferência da União para o Covid-19, para as ações de combate à pandemia. Foram receitas transferidas aí pela União, que ajudaram demais o município, no caso aqui quase 260 mil reais. Então, desse total arrecadado aí das receitas transferidas da União e do Estado, somou-se o valor aí de 872 mil reais. Então, somando esse 872 mil das receitas 100% vinculadas à saúde, com esse 1.509.000, que é aquela de aplicação obrigatória na saúde, o município teria aí um total de 2.381.000 reais para aplicação na saúde. Com relação à despesa, da mesma forma que a da educação, a gente vai focar aqui na despesa liquidada. O município gastou com todas as fontes de recursos, que é o recurso próprio, as transferências de convênios, transferências voluntárias, que são os convênios, os contratos de repasse, e aquelas transferências constitucionais, as transferências através de emendas parlamentares, todas as fontes de recursos do município. Foi gasto aí, a gente tinha aí, o município de Macedônia tinha 2.381 de recurso total para gastar, gastou 3.097.000. Da mesma forma eu digo, não é que o município gastou mais do que arrecadou, não. Ele vai pagar, se vocês viram que no geral o balanço orçamentário, o balanço financeiro da prefeitura é positivo, a prefeitura simplesmente escolheu aplicar mais recurso próprio aí na saúde, principalmente esse ano devido à pandemia. Então, somente com recursos próprios, vocês podem ver que todos os recursos 3.097.000, somente com recursos próprios 2.206.000.
Comparando aqui o índice constitucional, a Prefeitura era obrigada a aplicar 1.509.000 na saúde, aplicou, como eu já disse, na despesa liquidada 2.206.000, que dá um total aí de 21,93%, bem acima do índice constitucional de 15%, acima quase R$700 mil. Ou seja, se o exercício financeiro acabasse em 31/8/2020, a Prefeitura teria cumprido aí os principais quesitos, os principais índices da administração pública. No caso aí da Lei de Responsabilidade Fiscal, tratando da dívida consolidada líquida e da despesa com pessoal, e nos casos constitucionais aí da saúde, da educação, no caso do Fundeb também. Então, o que demonstra aí uma situação favorável para a Prefeitura, para o município de Macedônia. Bom, a audiência era essa, espero que vocês tenham todos entendido. Gostaríamos de contar demais com a participação de vocês, munícipes de Macedônia, aí, pelo e-mail. Lembrando, o e-mail vai estar na descrição desse vídeo aí, mas só lembrando, é o e-mail planejamento@macedonia.sp.gov.br. Esse vídeo ficará disposto aí, como eu já disse, até o dia 29/9, e no dia 30 publicaremos aí uma ata no Diário Oficial Eletrônico e no site da Prefeitura e no portal da Transparência, respondendo aí todas as questões relacionadas aí com a audiência. Se alguém tiver alguma questão que não seja relacionada na audiência, não será tratada nessa ata, mas também não deixará de ser respondida. Vocês, através do canal aí do ESIC da Prefeitura, ou até mesmo no próprio Paço Municipal, podem procurar aí os técnicos da Prefeitura e aí que resolverão todas as suas dúvidas e discutirão com vocês todos os assuntos. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Fiquem com Deus.